E aí, pessoal, como é que vão vocês? Tudo beleza? Um tempão aqui, né, sem postar um segundo vídeo. Postei o primeiro, falei sobre o que iríamos falar aqui no canal, né, qual que é a proposta desse canal no YouTube. E acabei sumindo aí, não postando um segundo vídeo e tudo mais. Para quem me acompanha no Instagram, né, viu que eu estava num período de mudança. Foi algo assim, período de mudança, eu digo de mudança de casa, né? E foi algo assim bem repentino. A gente teve que simplesmente procurar um outro lugar para morar e fizemos isso ali num curto período de 2 semanas, né? Desde a procura até a escolha e, de fato, a, a mudança. Enfim. É, e aí, como consequência disso, eu tive que suspender algumas obrigações, né, que eu tinha para fazer. E dentre as obrigações que eu tive de suspender foi justamente o meu período de atividade no Instagram, como também aqui no YouTube, que é algo que eu estou começando. Obviamente, eu não suspendi os meus atendimentos, né? Eu permaneci com os meus atendimentos, tive ali que apenas reajustar, remarcar alguns atendimentos durante o período da mudança em si, que foram 2 dias, a gente começou a mudar algumas coisas e tudo mais, mas, de modo geral, não deixei os atendimentos, claro. Mas enfim, que é só para me justificar o porquê que eu não fiz um segundo vídeo ainda, me desculpar, e estamos aqui neste segundo vídeo. Vocês que me acompanham no Instagram votaram em qual seria o tema do segundo vídeo aqui do YouTube. A votação foi sobre o simbolismo em Adão e Eva. Não preparei esse vídeo aqui para hoje. Hoje a gente vai falar de um outro assunto para a gente não ficar mais um tempo sem vídeos por aqui, mas o próximo vídeo será sobre esse tema, certo? O simbolismo de Adão e Eva dentro ali do contexto da criação e da queda do homem. É claro que o simbolismo, eu digo, o que que isso trata de oculto, de uma espécie de verdade oculta dentro da relação com a psique humana, dentro da relação com a psicologia humana. Mas o que eu quero falar hoje com vocês aqui é um tema que eu já falei algumas vezes pelos stories e com certeza já falei em vários atendimentos com vários pacientes, que é algo que eu tenho pensado há um tempo relacionado à vida, à nossa existência mesmo, como um todo. Que é a seguinte frase: a vida é uma série de recomeços. O que que eu quero dizer com isso? Vou tentar trazer o tema de um modo assim, vamos dizer, mais didático, mais lúdico, por assim dizer. A vida é uma série de recomeços. Por quê? O que eu tenho observado tanto na minha vida pessoal como na vida de outras pessoas que eu acompanho, não só profissionalmente, mas que eu acompanho por ter uma relação de amizade, por ser algum familiar, né? Mas, obviamente, também por vidas que eu acompanho profissionalmente, com o meu trabalho de psicólogo clínico, é o seguinte: nós, por muitas vezes, a gente tem uma ideia de que quando nós temos algum objetivo a ser feito, quando nós nos pegamos em um certo período da vida, imaginando que a gente deveria fazer determinadas coisas ou que a gente deveria atingir determinadas metas, a gente pode não ser consciente disso, tá? Mas a gente meio que coloca na nossa cabeça que é aquilo ali, a gente tem que fazer, que cumprir, e quando conseguir, acabou. E, bom, não é assim. Às vezes a gente não consegue atingir aquilo que a gente estipulou. Muitas vezes a gente não consegue nem começar aquilo que a gente quer, ou a gente não consegue permanecer naquilo, ou simplesmente algo acontece que nos impede mesmo, não um impedimento interior, mas um impedimento externo mesmo, de um obstáculo da própria vida que nos impossibilita de atingir aquilo que a gente quer. E com isso, muitas vezes vem a frustração de não conseguir, ou de ser incapaz, de nada dar certo, enfim. A questão é, a gente está olhando as coisas por um ângulo errado. Quando a gente se objetiva a fazer algo, a gente tem que ter em mente o seguinte: não devemos desistir, não necessariamente e somente da persistência daquilo.
da persistência no processo durante a execução do objetivo. Mas a gente não deve desistir mesmo quando falhamos. Esse é um ponto importante de se destacar. A falha é normal, ela acontece. Eu não posso dizer que ela vai acontecer sempre, mas eu posso dizer que ela vai acontecer pelo menos algumas vezes. No mínimo, algumas vezes. E é importante a gente saber que a falha é uma coisa muito possível e muito provável, certo? E essa questão da falha é importante para a gente ter em mente essa questão de uma série de recomeços. Ou seja, quando a gente falha em alguma coisa, em algum objetivo, eu quero ser mais assíduo na academia, ou eu quero fazer dieta, ou eu quero ter mais tempo para estudar, ou eu quero atingir aquela meta ali para o meu trabalho, ou eu quero passar de ano, ou eu quero passar no vestibular, ou eu quero terminar o meu trabalho de conclusão de curso da faculdade, ou eu quero ter aquela promoção no trabalho e por isso eu preciso fazer isso, aquilo outro, ou eu quero estudar este curso que eu comprei. Enfim, a gente tem uma meta, a gente precisa ter em mente de que a falha ela existe e ela pode nos capturar. Não importa o motivo pelo qual a gente pode falhar, mas a questão é, eu tenho que saber que eu posso falhar. Eu estou passível da falha. Isso é importante a gente perceber. Por quê? Porque se eu sei que eu posso falhar, eu não vou me surpreender quando isso acontece. E se eu não me surpreender quando eu falho, fica muito mais fácil, ou pelo menos menos difícil, de retomar aos eixos e voltar novamente àquilo que eu objetivei a fazer. Em outras palavras, fica mais fácil recomeçar. Então, eu aproveitei esse assunto, na verdade, eu quis falar desse assunto para aproveitar uma pergunta que eu recebi no Instagram, né, sobre como se manter persistente nas coisas que a gente se dispõe a fazer. Daí eu lembrei disso, né, que a vida é uma série de recomeços. E ela não só é uma série de recomeços por conta da nossa necessidade de compreensão da existência da falha, como também como a nossa necessidade de compreensão que nós sempre teremos objetivos a serem cumpridos, né? Seja dos maiores objetivos, os mais relacionados a temas profundos e existenciais e elevados, como de coisas assim mais triviais ou mais cotidianas. Nós sempre vamos ter metas a cumprir. Isso me lembra muito, né, quando se pensa nesse segundo cenário de a vida é uma série de recomeços, isso me lembra muito do simbolismo do que se chama de a jornada do herói. O que é a jornada do herói? É um conceito criado pelo Joseph Campbell, que é um mitólogo, né, ou seja, um estudioso de mitologia, em que ele percebeu que as histórias mitológicas possuem uma estrutura narrativa pedagógica, vamos colocar assim, uma estrutura narrativa pedagógica sobre como a vida de todo ser humano se comporta, ou como todo ser humano se comporta na vida, tá? Como assim? A jornada do herói é simplesmente o processo de desenvolvimento da personalidade de uma pessoa, tá? Mas não leve esta expressão desenvolvimento da personalidade como algo assim muito abstrato ou muito transcendental ou muito caricato, como hoje em dia seria comum a gente achar. O que que eu chamo de desenvolvimento da personalidade? É simplesmente o amadurecimento real que todo mundo tem ao longo dos anos, ao longo que envelhece, ao longo que vai conhecendo mais as coisas do mundo ao redor, que vai tendo mais relações com as pessoas, que vai adquirindo mais responsabilidades, que vai conseguindo lidar com os problemas que a vida simplesmente nos apresenta. Tá? É isso que eu chamo de desenvolvimento da personalidade. Na verdade, é o êxito em passar por todos esses processos. Isso é desenvolvimento da personalidade. É o êxito de lidar bem com as questões tanto cotidianas quanto existenciais que nos aparecem ao longo da vida. Então, de modo bem resumido, é isso que eu chamo de desenvolvimento da personalidade, certo? Então, o Joseph Campbell, ele identificou que a estrutura narrativa das histórias mitológicas descrevem o desenvolvimento da personalidade humana.
E com isso, ele apontou alguns mitos e colocou uma de várias narrativas como a narrativa mitológica central, na qual todas as outras giram em torno. Qual narrativa é essa? É simplesmente o Evangelho, tá? A história de Cristo, a história simbólica de Cristo. Por que eu estou falando simbólico? É para negar a existência histórica do Cristo? Não, não é. É para negar o dogma de fé do cristianismo? Não, também não é. É porque eu estou fazendo apenas um recorte dentro das, vamos dizer, das várias chaves de compreensão de uma mesma narrativa. Eu estou fazendo o recorte de uma chave de compreensão, que é a chave de compreensão simbólica. Daí você pode me questionar, tá, mas como que você que está aí assistindo pode ter uma segurança literária ou segurança fundamental, intelectual, sobre a possibilidade de se fazer isso? Bom, existe uma vasta literatura sobre isso, dentre as quais o que eu considero as principais, obviamente eu não conheço todas, mas as que mais me influenciam em relação a isso, para falar de alguém atual, é o Jordan Peterson, no livro Maps of Meaning, Mapas do Significado. Ele aponta algumas questões relacionadas a isso, ele tem muito fundamento em Jung, certo? O Jung foi um psicólogo que, ao meu ver, trouxe de volta à modernidade a compreensão simbólica sobre as coisas. O próprio Joseph Campbell, que eu estou falando, no livro O Herói de Mil Faces, ele discorre muito sobre a jornada do herói. O psicólogo chamado Paul Diel, ele traz uma compreensão simbólico-psicológica sobre as várias histórias, várias narrativas mitológicas. Então, existe um fundamento para a gente poder conseguir entender as narrativas, sejam elas bíblicas, sejam elas de mitologias grega, nórdica, egípcia, enfim. Existe uma chave de compreensão simbólica dentro dessas narrativas que a gente pode trazer e relacionar com a psique humana, certo? Então, o Joseph Campbell, ele pegou o Evangelho e colocou, olha, a história de Cristo é o centro de todas as outras mitologias. E o que eu quero trazer isso com a questão de a vida é uma série de recomeços? Bom, todo herói mitológico, e aqui a gente vai tratar Cristo também como um herói mitológico, obviamente ele como um centro, porque a narrativa dele sintetiza todas as outras. Então a gente pode pegar ele como exemplo, como algum outro herói de alguma narrativa. Toda a história desses heróis mostram uma espécie de chamado a sair de casa e empreender uma jornada para poder enfrentar certos obstáculos. E quando eu digo que a vida é uma série de recomeços, é simplesmente porque todos os objetivos que a gente traça, né, que é isso que nós estamos falando hoje, todos os objetivos que a gente traça na vida é uma espécie de chamado que a vida nos dá para resolver, não necessariamente um problema, mas às vezes um problema, mas para resolver o problema de atingir aquele objetivo que eu estabeleci, que você estabeleceu. Então, quando eu coloco na minha cabeça, olha, eu preciso estudar para passar de ano, quando eu coloco isso na minha cabeça, isso magicamente é a vida colocando assim, olha, agora você tem um problema, porque você tem que resolver esta questão do passar de ano. E vários obstáculos vão se colocar na tua frente para que você possa enfrentá-los e resolvê-los a fim de superá-los e, enfim, atingir este objetivo, que é o passar de ano. E quando eu conseguir atingir esse objetivo, quando eu superar os obstáculos de um professor pé no saco que pegou no meu pé, que fez questão de fazer uma prova muito difícil, que fez questão de fazer terror psicológico nos alunos, que fez questão de, enfim, de proporcionar todos os obstáculos possíveis que ele poderia para poder dificultar você de passar na matéria dele, como também quaisquer outras coisas que atrapalhem você de sentar e estudar aqueles assuntos que você mais tem dificuldade. Depois de você passar de tudo isso, aí, saiba, você vai atingir o seu objetivo e logo em seguida você vai ter um outro objetivo que vai surgir na tua cabeça como uma necessidade, como um desejo, e você vai ter que se dispor a enfrentar os obstáculos desse novo objetivo. E assim vai.
enquanto você estiver vivo. Enquanto nós estivermos vivos, objetivos novos vão aparecer assim que a gente atinge um objetivo antigo. Ou até mesmo durante a, vamos dizer, a trilha do atingimento de um objetivo, outros vão aparecer como necessidades que a gente vai sentir para poder alcançar. Então, a vida é uma série de recomeços justamente porque nós estamos sempre recomeçando no primeiro passo da jornada do herói, que é o chamado. A vida é uma série de recomeços porque estaremos sempre sendo convocados a resolver determinados problemas, determinadas questões, vamos ser sempre chamados a estar superando obstáculos para atingir as metas, os objetivos que nós estamos ao longo da vida nos dispondo a atingir. Então a vida é uma série de recomeços porque estamos vivos. A vida é uma constante mudança, é uma constante, na verdade. Né? Então, enquanto formos vivos, nós vamos estar sempre tendo que recomeçar. Mas qual é a diferença de um recomeço para o outro? É que todo recomeço nós temos a oportunidade de estarmos sempre recomeçando de modo melhor. Por quê? Porque o passado, que é um assunto que eu quero falar em um outro momento sobre as nossas questões do passado, mas não é o momento aqui, mas o passado está sempre nos dando a oportunidade de recomeçarmos de modo melhor, mais eficiente, certo? Então, é isso que queria falar com vocês hoje. Quero lembrar para curtirem, comentarem, compartilharem. Isso vai ser muito importante para mim, principalmente nesse início, tá? Compartilhem para quem vocês acham que se interessa por esse conteúdo. Comenta se você já tinha percebido que a vida é uma série de recomeços, que a vida está sempre convocando-nos a estar recomeçando sempre alguma coisa. E vamos ficar por aqui. Adeus!